Mas há muitas doutrinas que vão falar sobre predestinação, que pessoas nasceram para aquilo, né? Mas, através da palavra de Deus, através do que a Bíblia tem nos ensinado, ninguém nasceu predestinado, ninguém nasceu para tal mal ou para tal questão, né? As pessoas podem dizer, mas irmão José, então quer dizer que o Hitler, né, não era para ser o Hitler? Não, foi uma opção dele, foi uma colocação, aquilo que estava em seu coração de fazer, ao qual estava no seu coração, permitiu o inimigo fazer o seu coração. Poderia ser Hitler, poderia ser qualquer outro nome. Ele não foi predestinado, ele não nasceu para aquilo. Porque aonde nós pensarmos que alguma pessoa venha a nascer sobre essa terra para determinado mal ou determinada situação, isso vai de contra a Bíblia. Porque vai de contra o livre-arbítrio, entende? Se Deus ele não se intromete na minha vida, na sua vida, para nos conduzir somente a fazer o bem, e essa é a atuação de Deus, Ele só quer que nós venhamos a fazer o bem, a seguir os seus mandamentos, a seguir as suas ordens, mas ordens de vidas. Nós não buscamos isso, nós somos livres. Por que determinaria alguém para ser mal ou algo parecido? Eu quero meditar com vocês nessa noite sobre alguns textos e eu quero que você me acompanhe nessa noite. Abra sua Bíblia no livro de Lucas, tá? Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22. Abra sua Bíblia. E nós vamos ver, já são textos conhecidos, tá? Então, Lucas capítulo 22, a partir do versículo 1 até o 6. Qual é o tema? Qual é a mensagem aqui? Você já conhece, Judas concorda em trair Jesus. Tá? Eu quero ler com você. Vocês acharam aqui, né? Em casa você também pode achar aí. Vamos ler rapidinho aqui, para nós meditarmos juntos aqui. É uma sequência, não perca o foco. E diz o seguinte, Lucas capítulo 22, de 1 a 6. Diz o seguinte: estava perto a festa dos pães sem fermento, chamado Páscoa. E os principais dos sacerdotes, os mestres da lei, andavam procurando um jeito de matar Jesus secretamente, pois temia o povo. Olha só. Então Satanás entrou em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, que era um dos 12. Preste bem atenção. Eles, que eram dos 12, tá? E Judas foi aos principais sacerdotes e guarda do templo, né, para combinar a maneira como lhe entregaria Jesus, tá? Eles se alegraram e concordaram em lhe dar dinheiro. Preste bem atenção. Judas aceitou e começou a buscar oportunidades para lhe entregar Jesus, sem a multidão saber. Aqui eu quero chamar a sua atenção nessa noite para a questão de trair Jesus. Preste bem atenção. Trair Jesus. Então você diz assim, mas irmão, José, não foi, Judas não era para ser Judas? Não, não era para ser Judas. Poderia ser o José, algum José da época, Paulo, Pedro, qualquer um. Poderia ser. Mas preste bem atenção. Nós falamos muito de Judas sobre a traição, tá? Mas também nós temos aqui, vá para Lucas agora, Lucas 22, agora a partir do 54, tá? Procure na sua Bíblia, Lucas capítulo 22, tá? 54 a 62. Lá nós entendemos que Judas, ele concordou, ele foi à busca de trair Jesus. Preste bem atenção. Então,
ele concordou, ele arquitetou, né, em trair Jesus. Preste bem atenção. Agora, aqui há outra história de traição. Vamos ler? Lucas 22, de 54 a 62, diz o seguinte, texto conhecido, mas é importante nós lermos para avaliarmos alguns detalhes. Diz assim: então, prendendo-o, o levaram à casa do sumo sacerdote. Pedro seguiu de longe. Então, Judas, ele arquitetou, ele traiu Jesus, arquitetou, Jesus está sendo preso. E aqui, Pedro, né? Então, quando levaram Jesus, Pedro o seguia de longe. Aqui nós podemos já imaginar alguns pontos. Será que, de alguma forma, eu não estou traindo Jesus? De que forma eu estou traindo Jesus? Eu estou arquitetando a traição a Jesus? Ou eu estou, muitas vezes, o meu falar é uma coisa e o meu agir é outra? Porque Pedro, depois nós vamos ver, ele faz isso. Mas vamos ler. Então, prendendo, levaram à casa do sumo sacerdote, e Pedro seguiu de longe. Quando acenderam o fogo, né, no meio do pátio, junto se assentaram Pedro e assentou-se entre eles. Então, muitas pessoas estavam sentadas ali. Uma criada, vendo assentado ao fogo, fixou os olhos nele e disse: este homem estava com ele. Preste bem atenção. Ele, porém, negou, dizendo: mulher, não o conheço. Negou ou não negou Jesus? Negou Jesus. Quantas vezes nós, na nossa vida, em algumas questões, no trabalho, na escola, na faculdade, não sei aonde, em momentos nós dizemos que não conhecemos Jesus. Não, mas eu nunca fiz. Sim, mas você também não se manifestou a favor. Ei, espera aí, eu sou cristão. Esse é o meu Jesus. Você está negando Jesus. Preste bem atenção. Um pouco depois, vendo, outro disse: tu és também dele, Pedro. Porém, disse: homem, não sou. Negou Jesus. Preste bem atenção. Passada quase uma hora, outro afirmava também: este verdadeiramente estava com eles, pois é Galileu. Características de alguém que é cristão. Pedro respondeu: homem, não sei o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, o galo cantou. 3 vezes ele nega Jesus. 3 vezes. Disse assim, passando quase uma hora, outro afirmava também: este verdadeiramente estava com ele, pois é Galileu. Características, né? Características. Nós temos nossas características como cristão. Pedro respondeu: homem, não sei o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, o galo cantou. O galo cantou. Veja bem. Virando-se, o Senhor olhou para Pedro. Jesus olhou para Pedro. E Pedro lembrou-se das palavras que o Senhor lhe havia dito: hoje, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Então, Pedro saiu dali e chorou amargamente. Quero avaliar com você aqui um pouquinho sobre essas traições aqui que aconteceu. Vou deixar aqui? Isso. Isso. Pois é, vamos ligar ele aqui já, vou deixar ele prontinho aqui. Muito bem, agora vai. Então, nós temos aqui 2 pontos, 2 tipos de traição. Será de que forma que hoje eu estou traindo Jesus? Porque aqui você pode dizer: não, mas irmão José, eu não traio Jesus. Mas Pedro foi avisado. Sabia disso? Judas foi avisado. Você está sendo avisado, eu estou sendo avisado de que algo está acontecendo em nossa vida ou que algo nós vamos fazer. Acompanhe comigo. Eu quero ler aqui, preste bem atenção, o aviso de Pedro. Lucas 22, 31 e 32. Acompanhe na sua Bíblia. Lucas 31, 22, né? Lucas capítulo 22, os versículos 31 e 32, diz o seguinte, preste bem atenção.
Aqui nós falamos sobre a traição. Agora nós vamos ver o aviso, presta bem atenção. Simão, Simão, aqui Jesus falando para Pedro. Simão, Simão, Satanás vos pediu para vos peneirar como trigo. Aqui Jesus falando para Pedro. Mas, veja bem, eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Olha que maravilha. Você consegue entender isso agora? Você consegue agora pegar o contexto de que quando Pedro traz Jesus, ele já tinha sido avisado que Satanás queria a sua alma, que Satanás queria estava investindo contra Pedro, porque Satanás sabia do potencial de Pedro, Satanás sabe do seu potencial, sabe do meu potencial, sabe das nossas fraquezas, mas tem um grande detalhe aqui. Jesus, ele estava intercedendo por Pedro, Jesus está intercedendo por você, Jesus está intercedendo por mim, entende? Agora, alguns detalhes sobre esses textos. Quando Jesus diz que Satanás pediu para vos peneirar como trigo, o trigo, para ser separado, peneirado, ele ficava numa peneira, e ali ele era batido, surramente ali, muita surra nele, e depois ele era jogado para cima e peneirado. Era um processo ali bem doloroso, vamos dizer assim, para o trigo. Era um processo bem, e ainda assim, quando ele não ia para a ação, onde se dizia que era a ação de eira e beira, onde passava a roda por cima do trigo. Então, olha o processo que Satanás queria fazer na vida de Pedro. E aí Jesus diz, olha, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Entende? Então Jesus, ele, neste momento, está, sabe onde? No santuário, no céu. Há quem não acredite nessa doutrina, há quem não acredite nessa ação de Jesus, intercedendo por mim no santuário. E há um estudo sobre isso. Há um estudo. Se você quiser esse estudo, você pode estar entrando em contato aqui com nós, aqui da igreja. O Léo, não sei, depois você vai estar colocando aí o telefone ou algo assim, mas você pode estar entrando em contato, vindo aqui na igreja de Santa Cecília. E nós temos diversos estudos que, se você sentir a vontade de querer estudar conosco, não somos melhores que ninguém, mas nós temos a verdade na mão. Nós temos a verdade na mão. Deixa eu só pegar aqui, alcança para mim aí, por gentileza, esses aqui. Nós temos vários, tá? Temos vários outros estudos, mas, por exemplo, nós temos aqui, o santuário, O caminho de Deus. Aqui, explicando a ação de Jesus, intercedendo por nós neste momento, tá? Nós temos nós temos o estudo bíblico Amigos de Fé, entende? Nós também temos Jesus, restaurador da vida. Olha que maravilha, que material bonito. Sem contar vários outros estudos que temos, Apocalipse, estudos para pessoal de contabilidade, pessoal ciclista, pessoal do futebol. Nós temos diversos cursos que, se você sentir no coração e querer, nós estamos à disposição para atendê-los, Mas aqui, voltando à nossa mensagem, Jesus então intercedia por Pedro, e aqui ele avisou Pedro, olha Pedro, eu estou intercedendo por ti, e Jesus está intercedendo por nós. Agora, vamos ao aviso também do nosso irmão Judas. Ele também foi avisado. Preste bem atenção. Livro de Mateus, pegue sua Bíblia, abra no livro de Mateus, capítulo 26, os versículos, vamos pegar aqui do 20, tá? Do 20 ao 25. Veja bem, você não pode dizer que você não está sendo avisado, que você não foi alertado.
Jesus, ele é maravilhoso, ele vai sempre estar nos alertando, sempre estar nos ajudando. E aqui então, Mateus capítulo 26, versículo de 20 a 25 diz o seguinte, preste bem atenção. Chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12. Você é um escolhido de Jesus. As oportunidades são iguais para todo mundo. Entende? Então ele estava à mesa com os 12. Enquanto comiam, disse-lhes: em verdade vos digo que um de vós me trairá. Preste bem atenção. Lembra que eu falei e que eu iniciei falando que não existe predestinação? Há algumas ações de doutrinas dizendo que não, que há pessoas predestinadas, mas que Deus mal seria esse, se me destinasse, fizesse com que eu viesse a este planeta, permitisse que eu viesse a este planeta para cometer tal mal. Que livre-arbítrio seria esse? Você consegue me entender? E aqui Jesus, ele diz, olha, eles verdadeiramente digo que vos me trairá, né? Algum de vós me trairá, o 21. E o 22 diz, e eles entristecendo-se muito, começaram um por um perguntar-lhe, por acaso sou eu, Senhor? Respondeu-lhe, o que come comigo no mesmo prato, preste bem atenção, esse me trairá. Imagina que decepção de Jesus. Em verdade, o Filho do Homem vai como acerca dele está escrito. Preste bem atenção, afirmando o que eu estou te falando. Mas, ai daquele por quem o Filho do Homem é traído. Preste bem atenção. Melhor seria se não tivesse nascido. Você entende? Havia a profecia, havia o anúncio que Jesus seria traído. Você sabe que a palavra, ela tem nos dito, ela tem nos falado, ela tem nos gritado, ela tem berrado para nós, que o amor no tempo do fim, próximo, muito próximo ao tempo do fim, o amor de muitos se esfriariam. E eu tenho dito isso em algumas mensagens. Será o meu amor? Será eu que vou deixar esse amor esfriar, sabendo dessa profecia? Outro detalhe, Jesus está dizendo, olha, eu vou ser traído, mas ele não dá o nome. Jesus, ele nunca vai te envergonhar. Jesus, ele nunca vai apontar para ti. Jesus nunca vai te condenar. Sabe por quê? Porque você tem a oportunidade de se arrepender. E nessa noite, nesse momento, você tem a oportunidade de se arrepender. Entende? E aqui estava Judas. Entende? Judas, a oportunidade de Judas era agora. O momento exato de Judas era agora. Agora preste bem atenção. Olha o versículo 25. Olha a cara descarada do bonito. Preste bem atenção. Então perguntou-lhe Judas. Perguntou para Jesus com aquela carinha deslavada dele, imagina, né? O que o traíra? Preste bem atenção. Por acaso sou eu, mestre? Perguntou para Jesus. E ele, sabendo que estava traindo Jesus, ele ainda faz essa pergunta. E aí o que Jesus disse? Ali, vamos lá? Respondeu Jesus, tu o disseste. Entende? Você entende que Jesus não falou, olha, é você mesmo, na frente dos outros discípulos. Jesus não o envergonhou. Jesus não o expôs. Jesus não fez com que as pessoas, porque ele sabia que se ele dissesse que era Judas, os outros pegariam ele, iriam bater nele, iriam querer se vingar por Jesus. E Jesus não é vingativo. E Jesus é amor. João 3,16. Deus amou o mundo que nos entregou Jesus, para que todos, não é alguns predestinados, mas para que todos aqueles que não pereçam, mas tenham a vida eterna. Então, voltando ao texto, Jesus disse, tu o disseste, tu sabes que é você. Entende? Agora, você é quem sabe da sua vida, no seu íntimo, na sua vida, na sua casa, no seu andar com Jesus. E agora, eu quero chamar a atenção para esses pontos em que
Pedro traiu Jesus. Judas traiu Jesus. Pedro foi avisado. Judas também foi avisado. Você entende que as oportunidades, elas são iguais? A oportunidade, a chance de conhecer a Jesus, de estar com Jesus. E eu quero chamar a atenção, eles eram discípulos. Os dois eram discípulos, os dois estavam andando com Jesus, aprenderam com o mestre, os dois realizaram milagres, os dois viram milagres. Você está entendendo que a oportunidade era para todos, eram para os dois também? Mas Satanás, da mesma forma que Jesus fala para Pedro, olha, Satanás está atrás de ti. Jesus intercedeu por Pedro, você pode dizer, mas ele não intercedeu por Judas? Sim, também intercedeu por Judas. Agora nós vamos falar sobre o caráter, nós vamos falar aquilo que afaga o meu coração, aquilo que eu quero, aquilo que eu desejo, aquilo que está em meu coração. Judas, ele era muito propenso ao dinheiro, ele era ali o tesoureiro, né? Então ele queria estar bem. E há muitas histórias, há muitos estudos sobre Judas, né? Ao qual também alguma diz que ele tinha um plano. Olha, eu vou entregar Jesus, e aí quando forem prender ele é o rei, ele vai dar uma ordem, ele vai descer anjo, ele vai fazer algum milagre. Ele arquitetou, ele tentou mandar em Deus. E quantos de nós às vezes não queremos mandar em Deus? E eu já ouvi a expressão, não, você tem que cobrar Deus na parede, porque Ele tem que te dar, porque Ele prometeu. Mas o que é isso? A nossa vida não se constitui em bens materiais sobre este mundo, mas em si a salvação. O nosso maior bem vai ser no céu, estarmos no céu. Lá há promessas, mas no céu. E há uma caminhada para se chegar ao céu. E aqui eu estou dando 2 caminhos para você, ao qual as oportunidades são iguais. Então vamos avançar? De que forma então? Pedro foi avisado, Judas foi avisado, você está sendo avisado, eu estou sendo avisado. Agora, quais são as nossas decisões? Preste bem atenção. Quais são as nossas decisões? Quero chamar a atenção agora para uns detalhes. Nós já lemos o texto. Pedro, quando diz que Pedro, quando pegaram Jesus, né, ainda tem um episódio ao qual ele realmente, ele puxa a espada, arranca a orelha de Malco, Jesus restaura a orelha de Malco, ali ainda fazendo um milagre, e diz para Pedro, olha, guarda essa espada. Não é assim, filho, não é assim. Então Jesus é preso, então ele começa a seguir de longe Jesus. Aquela conversa de que, não, Jesus, eu estou contigo, nós vamos preso, eu não vou arregar, já não está bem assim. E quantos de nós, muitas vezes, estamos falando para Deus, não, eu estou contigo, e na primeira dificuldade nós deixamos Deus. Entende? Mas há um detalhe, vamos lá. Pedro ainda assim seguia, preste bem atenção, ele seguia Jesus de longe. Foi até lá onde Jesus estava preso. As pessoas os reconheceram como um cristão, embora ele tenha negado, mas ele estava perto de Jesus, ele estava ao alcance de Jesus, você me entende? Ele estava ao alcance de Jesus. Ao passo de que, agora eu quero ler com vocês, vá para, vamos ver aqui o Mateus, capítulo 27. Mateus capítulo 27, agora nós vamos ver as ações, você entendeu a caminhada, o trair, as consequências, agora nós vamos ver as ações disso. Então, Mateus capítulo 27, tá? Versículo de 3 a 5, diz o seguinte, preste bem atenção. Achou? Você achou? Você em casa aí que está acompanhando agora essa mensagem, preste bem atenção. Mateus capítulo 27, versículo de 3 a 5 diz... Vai falar sobre o quê? O suicídio do Judas. Sabe por quê? Lembra, Pedro, ele, embora tenha falado algo e não feito, mas ele foi atrás de Jesus, ele estava ao alcance de Jesus. Preste bem atenção. E aqui, Judas, vamos ver o que aconteceu com Judas? Olha só. Então Judas,
o que o traiu, preste bem atenção, vendo que Jesus fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos principais dos sacerdotes e líderes religiosos. Entende? Dizendo, pequei, pois traí sangue inocente. Eles, porém, responderam, que nos importa? Isso é contigo. Ei, a sua vida, meu irmão, minha irmã, a sua vida é pessoal com Deus. A sua comunhão é pessoal com Deus. Você vai para o céu, você vai para o céu, me perdoe, é no pessoal com Deus. Seu pai, sua mãe, seu filho, não importa, nenhuma outra pessoa vai te dar acesso ao céu, somente você, na sua comunhão com Cristo. Entende? Então, aqui ele diz, olha, nós não temos nada a ver com isso, porque o plano de Judas não deu certo. Se os seus planos não estão dando certo, volte para o alcance dos olhos de Jesus. Agora, veja bem, então ele se arrepende, entre aspas, vamos colocar entre aspas, e aí diz, olha, o problema é teu, o mundo está dizendo, o problema é teu, entende? Nas suas decisões erradas. Preste bem atenção nisso. Agora, o versículo 5 diz, então ele jogou no templo as moedas de prata, retirou-se e foi se enforcar. Você consegue entender o caminho? Pedro, embora já no início traiu Jesus naquele momento, mas ele foi atrás. Ainda traiu 3 vezes, mas ele estava perto de Jesus. Judas o traiu. Foi arrependido, tentando acertar o problema, achando que o dinheiro, achando que o se arrepender falsamente resolveria o problema, ao qual os homens, não, tudo bem, você devolveu o dinheiro, então nós vamos deixar Jesus livre. O plano dele não deu certo. Muitas vezes, ou de repente, os seus planos não estão dando certo. Volte para Jesus. Entende? E eu quero, aqui ele vai e se enforca. Satanás, ele tem raiva, Satanás, ele tem pressa em destruí-lo. E a raiva dele é tão grande que eu quero chamar a sua atenção aqui para o livro de Atos. Vamos lá para o livro de Atos, rapidinho, para nós estar fechando aqui. Atos capítulo 1, tá? Olhe bem aqui o destino, a ação de quem sai da visão de Jesus. Preste bem atenção, Atos capítulo 1, versículo 17 e 18. Você achou em casa, você achou aqui, vamos ler juntos. Diz assim, ó. Aqui, o ganho da ambição. Aqui, a recompensa da ambição que ele tinha. Preste bem, olha o que ele alcançou, olha o que ele almejou, alcançou. Veja bem, ele foi contado conosco e participou deste ministério. Quantas vezes você tem participado do ministério de Jesus, mas não tem se arrependido? Preste bem atenção, ele foi contado conosco e participou deste ministério. Ora, este adquiriu um campo como recompensa. Judas, ele ganhou um campo, sabia? Mas preste bem, a terra, o campo, o ganho dele nessa terra, preste bem atenção. Ora, este adquiriu um campo como recompensa do pecado. Ele ganhou uma recompensa do pecado. E, jogando-se de cabeça, preste bem atenção, partiu-se ao meio e todas as suas entranhas se derramaram. Você consegue entender essa visão? E aqui não há contradição. Quando ele diz que ele se jogou de cabeça, aqui é o mesmo que quando ele foi e se enforcou. É isso mesmo. Ele se enforcou, a árvore a qual ele se enforcou quebrou, ele caiu no chão com tão grande violência, ao qual Satanás queria acabar com a sua vida, que ele se estourou, como diz aqui, as suas entranhas se derramaram no chão. Esse é o fim para quem sai da visão de Jesus, para quem não quer voltar para Jesus, para quem tem um arrependimento mundano, não um arrependimento divino. Entende? Essa é a recompensa deste mundo, quando nós não temos Jesus. Agora, vamos ver agora, 1 Pedro, vamos lá,
aqui folheando, a gente estamos folheando bastante a Bíblia. 1 Pedro, recapitulando a traição e a forma que foi Pedro, ele ficou perto. Mesmo eu errando, mesmo eu traindo Jesus, eu preciso vencer o meu eu e preciso andar atrás de Jesus. E eu preciso estar atrás de Jesus, porque Jesus, ele está intercedendo por mim. Mais uma vez eu preciso repetir, repetir e repetir. Ele está orando por mim. Ele está intercedendo por mim, por você. Entende? E atrás de Jesus, ele ainda nega mais Jesus 3 vezes. Mas ele se lembra do aviso. Ele lembra do aviso que Jesus deu para ele. O seu coração começa a se entristecer. Quando o galo canta, sabe o que acontece? Quem lembra? Jesus olha para ele. Olha que bênção. Jesus está olhando para você nesse momento. Então Jesus olha para Pedro, ali todo machucado, já havia apanhado. Mas nesse exato momento ele olha, o olhar de Jesus cruza com Pedro. Entende? Pedro arrependido. Pedro entendendo que havia o traído. Mas os olhos se cruzam com o de Jesus. Ele entendeu que o mestre estava falando para ele naquele momento. E ele sai dali chorando, amargamente, copiosamente. Mas permitiu que os olhos de Jesus olhassem para ele. Entende? Agora, 1 Pedro, agora o futuro de quando eu permito Jesus olhar nos meus olhos, quando eu permito Jesus salvar, restaurar a minha vida. Preste bem atenção. 1 Pedro 5, de 8, preste bem atenção, a 11, diz o seguinte: sede sóbrios. Vamos entender, vamos pegar a ação desse mundo, não vamos deixar esse mundo nos entorpecer. Sede sóbrios e vigiai, o vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. Preste bem atenção. Resisti-lhe firmes na fé, sabendo que o mesmo sofrimento estão se cumprindo entre os vossos irmãos do mundo. Sabe por quê? Você precisa cumprir a missão. Há muitos irmãos que estão cumprindo a missão. E aqui um homem agora restaurado, que entendeu o olhar de Jesus, agora fortalecendo os irmãos. Sabe por quê? Jesus, lembra? Quando Jesus diz: ei, Pedro, eu estou intercedendo por você. Pedro, olha, eu orei por você. Agora uma palavra-chave aqui. Ele diz assim: Pedro, quando você se converter, viu? Quando você se converter, apacenta as minhas ovelhas. Ei, cuida das minhas ovelhas. Ei, ajuda eles. Agora é interessante que ele diz: quando você se converter. Mas Pedro já não estava andando um bom tempo com Jesus. Pedro já não havia realizado milagres em nome de Jesus. Isso não te arremete a quando Jesus diz, quando o grande dia chegar, quando Jesus voltar, muitas pessoas vão chegar e dizer: olha, eu estou aqui, Jesus. E Jesus vai olhar e vai dizer: olha, não vos conheço. Não vos conheço. Foi o que ele disse para Pedro neste momento. Olha, Pedro, quando você se converter, ajude os seus irmãos. Alerte eles. Fale para eles se fortalecerem. Entende? E é aqui o que ele está falando. Então, ele diz para nós resistirmos ao inimigo. Ele diz para nós sermos fortes. Porque ele sabia, aqui, usando a dica de Jesus, que Satanás queria destruir a vida dele. Eu digo para você, Satanás quer destruir a sua vida. Fique firme. Não saia do olhar de Jesus. Permita o seu olhar cruzar com o olhar de Jesus. Entende? E você vai fortalecer os seus irmãos. Você vai fortalecer a sua vida. Você vai fortalecer aqueles que estão à volta de você. Entende? E aí diz ainda mais no 10 aqui agora: e o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou a sua eterna glória, depois de haverdes
padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá a sua vida. A Ele seja o poder para todos sempre. Amém? Aqui um homem agora restaurado, que permitiu que Jesus mudasse a sua vida, não importando o traído. Jesus ele não vai se importar com isso. Jesus ele não vai te condenar. Ele quer que você entregue a sua vida para Ele. Ele quer que você permita o seu olhar se cruzar com o dele. Ele quer que você se achegue a Ele. Olha, mas eu sou muito pecador, mas eu preciso chegar perto de Jesus, como aquela mulher com fluxo de sangue, como muitos outros milagres. Pessoas que se achavam indignas, mas entenderam que somente indo a Jesus elas poderiam ser curadas. E nesse momento eu estou falando também. Somente indo, buscando, clamando a Jesus, nós podemos ser curados. Amém? Que o Espírito Santo ainda assim abra a sua mente, que o Espírito Santo ainda amplie esta breve mensagem na sua mente. Mas o mais importante é que não importa o que você fez, Jesus te ama e Ele quer restaurar e abençoar a sua vida.